muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também estamos na internet, basta você acessar aí o nosso site que aparece na sua tela, futura.org.br/Conexão Futura. E uma lei federal aprovada em março de 2016, conhecida como o Marco Legal pela Primeira Infância, estabelece as diretrizes para a formulação de políticas públicas para as crianças de até 6 anos de idade no Brasil. Bom, o acesso à educação já é um direito garantido a todos, mas quando se trata de crianças muito pequenas, de até 3 anos de idade, ainda há muitas discussões sobre as atividades oferecidas a essas crianças nas creches. Isso sem falar no antigo problema da falta de vagas nas creches públicas no Brasil. Então, educação infantil é o tema do programa de hoje e para essa conversa a gente recebe aqui no estúdio, ao meu lado está a Maria Tereza Marcílio, que é professora, ela representa a Avante de Salvador. Tudo bem, Maria Tereza? Bem-vinda. Tudo bem, muito bem-vinda. Prazer em recebê-la aqui. Também está conosco a Eliana Bering, que é professora da Faculdade de Educação da UFRJ e pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, em São Paulo. Bem-vinda, Eliana. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada. Obrigado a você pela presença. Prazer é nosso em recebê-la e também daqui a pouquinho a gente conversa com a Célia Santos, que é representante do Fórum pela Educação Infantil lá em Pernambuco. Então você em casa, como sempre, também é nosso convidado para acompanhar aí o nosso bate-papo e refletir sobre as questões que a gente vai levantar aqui, tão importantes, né, sobre esses primeiros anos de vida. Queria começar ouvindo a Maria Tereza. Quem sabe cada vez mais os pesquisadores têm se dedicado a investigar, né, como de fato funciona a forma de aprendizado. A gente acha muitas vezes que a criança pequena precisa só de recreação, de diversão, mas a gente sabe que o cérebro delas são verdadeiras esponjas absorvendo conhecimento desde que nasceram, né? Eu usaria outra metáfora em vez de esponja. Eu diria que a criança pequena é um ser muito potente e muito está estabelecendo e construindo uma série de neurônios e de conexões e, portanto, está muito aberta e muito disponível para compreender e aprender a realidade, né? Talvez seja o período da vida mais potente do ser humano no sentido dessa abertura e dessas possibilidades. Mas também isso não quer dizer uma aprendizagem formal. Acho que tudo que se sabe hoje sobre a criança pequena é que o brincar talvez seja a forma mais peculiar, mais característica que ela tem de se relacionar com o mundo. E é pela brincadeira que ela aprende, constrói, entende os relacionamentos, entende os papéis, entende o mundo ao seu redor, né? Então é uma fase que, de fato, precisa ser uma proposta muito bem construída, porque tem que levar em conta essa peculiaridade, tem que levar em conta esse período tão fértil e tão aberto do ser humano para aprender e crescer e, ao mesmo tempo, necessitando de muitos cuidados, né? Então, o binômio educar e cuidar e usando a brincadeira como principal instrumento de conhecimento, ele é muito importante na educação infantil, principalmente nessa fase de 0 a 3. Sem dúvida. E há muitas discussões também, né, Eliana, em relação ao tipo de brincadeira, como a Maria Tereza menciona, que muito se fala, tem que ter um tempo livre para brincadeira, mas papel do educador ou dos pais, muitas vezes, estipular regras para essa brincadeira numa idade tão baixa como essa? Então, eu acho que a Maria Tereza colocou muito bem essa questão aí da abertura da criança e do eixo educar e cuidar. Então, a criança pequena, de 0 a 3 anos, ela está disponível para brincadeira e ela está disponível para compreender o mundo. Então, nós temos que aprender... muitas vezes o adulto acha que não, né? Exato. E nós temos que aprender a lidar com o mundo dessa criança, nos preparando para ter situações que são adequadas e apropriadas para a criança nessa faixa etária. Vamos pensar assim, um bebê de 12 meses, né? Um bebê que está começando a andar, que está começando já a soltar algumas poucas palavras, mas ela já indica com o corpo, com o sorriso, o choro, os gestos, muitas coisas que ela deseja e como ela quer fazer. E nós, adultos que estamos na creche, deveríamos estar preparados para interagir com essa criança de maneira que a gente estabeleça um diálogo que seja efetivo para ela. A aprendizagem nas crianças pequenas ocorre dessa maneira. Então, a brincadeira entra nessa forma lúdica, né, Maria Tereza, para que a criança compreenda o que está acontecendo ao redor dela.
Com isso também a gente pode trazer assuntos sérios para elas, né? A gente pode falar dos animais, a gente pode falar da natureza, a gente pode cantar músicas para ela e com ela, para que ela tenha acesso ao que está acontecendo no mundo ao redor dela, né? Então, essas brincadeiras são, de fato, interações que são lúdicas e que podem ter assuntos sérios, mas de uma maneira apropriada para que essa criança de 12 meses, 24 meses ou 3 anos se engaje conosco, né? O mundo social em torno dela. E esses conhecimentos, né, numa idade tão baixa como essa, isso já ajuda, na verdade, ao longo de toda a vida escolar, né? A criança, quando chegar, de fato, aí no ensino fundamental, as formas, como dizia aqui a Maria Tereza, nessas articulações, as formações dos neurônios, as conexões, na verdade, já vai ter uma base melhor para ela começar, de fato, quando tiver na idade, de iniciar uma vida escolar regular. Essa abertura que a Maria Tereza acabou de colocar, foi uma maneira bem bacana dela colocar. Essa abertura da criança é que faz a construção dela mesma, não é? Então, de como ela interage, de como ela observa, de como ela dialoga, de como ela se expressa. E isso vai se formando e ela vai levando isso à frente. Eu não gostaria de dizer assim que a maneira que é feito na creche estabelece o trajeto escolar dela. Claro. Mas a maneira que acontece na creche... É uma série de fatores, não é somente isso. Favorece esse interesse pelo mundo em que nós estamos inseridos, né? Então, a creche, eu acho que tem esse valor. Nós acreditamos que a creche é importante, nós achamos que é um ambiente de importância para as infâncias brasileiras. O país tomou essa decisão, que a gente acha que é muito acertada, mas a criança pequena tem a sua maneira própria de estar ali na vida. Ele é um indivíduo aqui e agora, com as suas características e que pode aprender muito para levar para a vida. Agora, é um ponto interessante, né? Como você disse, foi uma decisão do país em colocar isso até como meta do Plano Nacional de Educação, né? Ter mais oferta de vagas, colocar as crianças nas creches, na educação infantil, quanto mais cedo, mas ainda há muitos pais que têm uma resistência ou muitas vezes preferem, até mesmo por uma escolha da família, que a criança continue em casa ou fique com a avó, ou fique com algum parente. Como é que vocês veem isso em relação à própria escolha também da família em relação ao que vai ser feito com a criança nesse momento da vida inicial, Maria Tereza? Olha, na verdade, a decisão do país pelas creches como parte da educação básica é muito anterior ao próprio plano, claro, né? Desde a LDB o plano agora de 96, tenta colocar metas, tentar a LDB cobrar de 96, que, na verdade, essas vagas sejam ofertadas. Né? A LDB de 96 já previu isso e já colocou a educação infantil toda de 0 a 5 como parte do sistema de educação básica do país. Já temos diretrizes nacionais curriculares, indicadores de qualidade, então existe toda uma formulação institucional e legal que apoia a oferta da educação infantil como parte da educação básica. Agora, a creche, que compreende justamente o segmento de 0 a 3, não é obrigatória. A fase de escolaridade obrigatória no país é de 4 a 18 anos, que compreende pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. A creche não é uma oferta, não é obrigatória a frequência em lugar nenhum do mundo. É muito difícil você dizer que as famílias têm a obrigação de colocar uma criança de 0 a 3 numa instituição. É uma fase que as famílias têm, vamos dizer, um compartilhamento total com a educação, né, de 0 a 3. Mas o que a Constituição, a LDB e os documentos normativos que a gente tem dizem é o seguinte: havendo demanda, é obrigação do Estado oferecer. E a gente sabe que a demanda é muito maior do que o que vem sendo oferecido. Por isso que os planos nacionais de educação vêm sempre apontando para a necessidade de uma expansão de vagas. Porque há uma demanda imensa por creche, seja pela mudança dos padrões familiares, seja pela necessidade de trabalho das famílias, seja por que razão for, há uma demanda muito maior por vagas do que o Estado tem tido capacidade de oferecer. E o que a gente gostaria era que toda a população que demanda esse serviço fosse atendida dentro de parâmetros de qualidade que existem. Né? Existem indicadores de qualidade formulados pelo MEC, com a colaboração de várias organizações, existem parâmetros de qualidade, existe
muitos documentos, as diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, né, Eliana? E existe o que a gente passou alguns anos trabalhando, que é a Avaliação Nacional da Educação Infantil e a Base Nacional Curricular Comum. A avaliação ficou pronta no ano passado, o INEP organizou, foi promulgada. Recentemente, o atual ministro revogou a portaria, então nós estamos sem saber no aguardo do que é que vai acontecer, né? E eu particularmente lamento, porque foi um trabalho muito sério, que envolveu muita gente para construir, muitas instituições, e muito coerente com tudo que vinha sendo discutido de educação infantil no país. E hoje em dia a gente está numa terra meio de ninguém. E a Base Nacional Curricular Comum, que também foi muito debatida, muito aqui discutida. Aqui no Conexão Futura, inclusive, fizemos muitos programas discutindo, né, toda a participação da mobilização social em relação a essa questão. Conseguimos mobilizar a sociedade em discutir a educação no país. E acho que construiu, acho que a Eliana participou muito também de muitas discussões, né, Eliana? Eu acho que a gente conseguiu construir na Base Nacional Curricular Comum de Educação Infantil, preservando as características da criança, que aí, em relação ao que você falou antes, a educação infantil não é propedêutica, ela não é preparatória para o ensino fundamental, ela em si tem um valor e ela em si tem uma razão de ser, porque as crianças são um ser do presente, são sujeitos de direitos, elas funcionam plenamente. Então, a educação infantil, tal como está na base, contemplou muito dessa concepção de infância, dessa concepção de educação infantil que é defendida hoje, de um modo geral, no país, pela academia. A Eliana é uma pessoa que batalha muito por isso, e pelas organizações sociais, e pelo MEC até então, pelos organismos do governo, né? E então, aproveitar e mostrar, já que a gente falou aqui sobre essas questões do Plano Nacional de Educação, você pode acompanhar, inclusive, as metas para a educação infantil, aqui com base nos dados ainda do IBGE da PNAD de 2014, aqui em relação à porcentagem de crianças de 4, 5 anos na educação infantil e aqui de 0 a 3 anos, que é o que a gente menciona mais profundamente no programa de hoje. Então, observatório do PNE.org.br é o site para você acessar e ver esses numerozinhos pequenos aqui com mais detalhes e com calma aí na sua casa. Deixa eu aproveitar e chamar também para a nossa conversa agora a Célia Santos, ela é do Fórum pela Educação Infantil de Pernambuco. Tudo bem, Célia? Bem-vinda ao Conexão. Alô, Célia, você está me ouvindo? Eu acho que perdemos o contato com a Célia, a gente vai tentar restabelecer. A produção está ligando novamente para a Célia, que vai falar com a gente lá de Recife, para falar um pouquinho do trabalho feito lá em Pernambuco. Enquanto isso, Eliana, voltando a essa questão que a gente falava um pouquinho, que a Maria Tereza menciona, da escolha, né? Muitos pais ficam na dúvida. Como é que você vê isso, né? Como tomar essa decisão que muitas vezes afeta tanto a vida das famílias? Eu acho que há um movimento muito grande da mulher, né, em busca da sua identidade profissional e não só daquela pessoa que está em casa cuidando dos filhos. Então, eu acho que as mulheres hoje vivem um certo dilema em algum ponto da vida, quando tem o seu primeiro filho, principalmente, que tem que voltar ao trabalho e aí começa aquele impasse, né? Vou levar para a creche, vou ter um arranjo em casa, o que é melhor para mim, o que é melhor para a criança. Mas a gente tem visto uma grande procura das unidades municipais, principalmente. É claro que no mundo privado existem também vagas e todos os tipos de trabalho, mas em se tratando de redes públicas, a gente vê uma busca imensa, o que nos leva a crer que os pais estão confiando nessa política brasileira de educação infantil e que seus filhos serão bem cuidados e educados e terão oportunidades de aprendizagem nas creches municipais. Eu acho que eles vivem, sim, um grande dilema, né? Porque um bebê pequeno, os pais têm a tendência sempre a achar que precisam de interação de um para um, né, Maria Tereza? Ficam naquela insegurança, mas rapidamente eles percebem como que as crianças também apreciam estar em grupo com outras crianças e desenvolvendo atividades e crescendo bem e saudável. Eu acho que o dilema faz parte, né, da família, e faz tem que ser discutido, né, para tomar essa decisão também. E tem que ser discutido, né? Eu acho que é interessante, os pais vão muito às escolas, nos municípios que eu tenho inserção,
a gente vê os pais indo na secretaria, fazendo perguntas, visitando as escolas, querendo entrar nas creches e participar das atividades, que é uma coisa muito importante, Isso a participação muito da louvável, família. cada vez maior a participação dos pais na formação, também não deixar apenas com a escola, né? Bom, a gente teve agora o contato restabelecido com a Célia Santos, que conversa com a gente de Recife, representando aí o Fórum pela Educação Infantil de Pernambuco. Tudo bem, Célia? Você me ouve agora? Olá, Cristiano. Tudo bem? Bom, prazer em conversar com você. Quero ouvir de você como o Fórum vem trabalhando, então, para garantir a qualidade do atendimento nas creches aí na região. O Fórum da Educação Infantil é um movimento social articulado ao MIEB, que é o Movimento Interfórum da Educação Infantil no Brasil. Então, a gente tem uma pauta que é uma pauta em consonância também com o movimento nacional. E acompanhando o debate, foi muito interessante o que vocês têm pontuado aí, que é o que a gente vem pontuando também a nível local e a nível nacional, que é o grande desafio do acesso e o acesso com qualidade na educação infantil. Então, eu percebi, né, que vocês trouxeram a questão do atendimento à educação infantil, o de 0 a 3, que no caso é a opção da família, mas é um direito da criança, portanto o Estado ele tem que estar com prontidão para oferecer esse atendimento. Já o 4 a 5 anos, a gente já viu, né, eu vi no debate, enfatizando a questão da obrigatoriedade. Então, há uma pauta da gente muito firme em relação ao Plano Nacional de Educação, que é um instrumento de planejamento para que as políticas públicas aconteçam. Então, a meta 1 é uma meta muito clara, que fala que até 2016 tem que ser universalizado 4 a 5 anos. Então, essa obrigatoriedade que já foi dita por parte da família de matrícula da criança de 4 a 5 anos, ela foi anunciada desde 2009, com a emenda constitucional que falou isso e dizia do período que, no caso, os municípios que ofertam essa etapa da educação teria até 2016 para se adequar. Então, Célia, focando nessa questão exatamente da meta e do prazo, né, como você disse, de 2009 para cá, houve muito tempo. Como você tem acompanhado, na verdade, o desenvolvimento dos planos municipais, né? Como é que esse plano nacional, essas grandes metas se aproximam das comunidades locais? Como é que os municípios, as prefeituras têm desenvolvido isso, ainda focando que estamos, né, no ano eleitoral de eleições municipais e que isso é uma obrigação, muitas vezes, da prefeitura em dar esse acesso à creche? De fato, é um grande desafio. A gente percebe aqui no cenário a nível de Pernambuco e acompanhando também os municípios a nível de Brasil, que um quantitativo ainda bastante significante em relação ao 4 e 5 não está conseguindo a universalização. E em relação ao 0 a 3 anos também, que tem impactuado na meta 1, e isso é replicado também para os municípios, para os planos municipais, chegar no mínimo um atendimento de 50% para a criança de 0 a 3 anos. Então, o que é que a gente tem? Em relação aqui a Pernambuco, a gente tem um atendimento que chega a 20% de 0 a 3 anos. Então, é o grande desafio do acesso com qualidade para as crianças dessa faixa etária. Muito bem. Célia, pelo adiantado da hora, nosso reloginho me conta ali que a gente está quase chegando no final do programa. Eu preciso me despedir já de você e agradecer muito aí por ter também colocado para a gente aqui um pouco da situação local aí na região de Recife e Pernambuco. A gente vai continuar acompanhando a questão da educação infantil por aí também, mas por agora, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Ok, obrigada. Bom, a gente está quase realmente chegando na reta final. Queria só pontuar uma outra questão. A gente já falou do acesso, falamos da qualidade. Queria ouvir de vocês, como educadoras também, na formação dos professores. A gente sabe que é outro desafio nesse sentido, do atendimento a essas crianças. A gente está falando do tipo de atendimento que será dado dentro das creches. Como a formação dos professores para a educação infantil está acontecendo no Brasil? Quem começa? Maria Tereza. Formação é sempre um desafio, né, Eliana? Sempre um desafio. Sempre um desafio, não só para a educação infantil, mas no caso da educação infantil com esse agravante, né? Porque como ela é mais recente na área de educação, a formalização, a institucionalização como parte da educação básica, a academia, de um modo geral, as universidades, elas, por vários motivos, não tem nenhuma
nenhuma culpabilização, mas tem uma lentidão maior de ajustar a essas necessidades. Eu diria que a formação inicial ainda está muito distante do que se deveria ter para atuar na educação infantil. Temos grandes instituições formadoras, temos lugares que têm feito trabalhos maravilhosos, mas como uma regra geral ainda não há uma linha, né, Eliana, assim, de formação de educador infantil na formação inicial. A lei prevê que seja uma formação de 3º grau, curso de graduação na universidade, mas os currículos ainda não conseguem dar uma resposta para que as pessoas que atuam nesse segmento façam com mais competência e com mais segurança, né? Por outro lado, os municípios têm, com base nas suas próprias necessidades, disponibilidades e conhecimento, eles promovem formações continuadas, alguns com muita condição e com bons resultados, de acompanhar esse professor, de garantir subsídios, de dar elementos, de garantir materiais, de garantir uma organização de ambientes que promove uma educação infantil de qualidade, mas também não é ainda uma regra geral. Eu diria que entre a intenção do país e o gesto concreto ainda temos muito a fazer, né? Helena, outra dúvida frequente dos pais, principalmente, é se o profissional que vai atender a criança de 0 a 3 anos ou até aos 6 anos mesmo precisa ter graduação, precisa ser formado em pedagogia ou ter algum curso específico para dar aula. Muita gente tem essa dúvida ainda, né? Eu acho que tem sim a dúvida com relação a quem está em sala com as crianças pequenas, né? Eu só queria adicionar uma coisa que a Maria Tereza aqui mencionou. O curso de pedagogia, ele é um curso generalista. E um grande estudo feito no Brasil pela grande pesquisadora Bernadette Gatti, lá da Fundação Carlos Chagas, indica que há muito poucas disciplinas relacionadas à educação infantil nos currículos de pedagogia em geral. Isso não é uma particularidade de uma região ou de um estado. No Brasil em geral. Como um todo, nas então, faculdades assim, de pedagogia. a gente tem visto as secretarias muito preocupadas quando recebem os professores em prepará-los para enfrentar o que eles têm que enfrentar todos os dias nas escolas de educação infantil com as crianças muito pequenas. Eu diria também que há ainda uma certa dúvida com relação a como a gente faz educação para as crianças de 0 a 3 anos na prática. Nós, como a Maria Tereza colocou, nós temos orientações muito interessantes, muito avançadas no Brasil e temos grandes profissionais na área da educação infantil que colaboram veementemente para essa formação, mas ainda vemos uma certa distância entre o dito, como ela colocou, entre o dito e o feito. Né? E eu acho que isso retumba também nos pais, que são os nossos principais parceiros, né? De ver que há ainda algumas coisas por serem feitas. Esse é um grande desafio para o país. Eu acho que eu venho trabalhando muito proximamente as secretarias e vejo que há um grande dilema, mas há um esforço enorme de acertar, não é, Maria Tereza? E eu queria só acrescentar isso que a Eliana falou rapidinho, é que a dúvida dos pais, eu gostaria de dizer que não deveria existir a dúvida sobre a qualificação. Porque se a gente acabou de dizer que é a fase mais, de mais abertura, de mais disponibilidade para conhecer e aprender da criança pequena, então exige um profissional muito competente, muito bem formado. Exatamente. Não pode ser uma coisa de qualquer um. Não pode. É uma coisa de alguém que tem uma formação profunda. Nós não queremos umas babás nas escolas. Não. Nós temos professores. A gente quer professor bem formado. A gente tem professores, não bem. é? Bacana. Pelo adiantado da hora, a gente tem que encerrar aqui, mas com certeza o tema não acaba e a discussão não acaba aqui no tempo do nosso programa. Então a gente sempre incentiva que você em casa busque outras informações na internet. Tem uma página muito bacana que é da Rede Nacional Primeira Infância, que é primeirainfancia.org.br. Você pode aí buscar vários conteúdos e textos em relação a essa fase tão importante aí da vida e sobre a formação também do profissional dessa fase. Então primeirainfancia.org.br está aí para você. O outro site que eu recomendo aqui é o da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, também parceira aqui do Canal Futura, que fala sobre o marco legal da primeira infância, que eu comecei o programa mencionando. Você pode achar outras informações aqui também sobre essa legislação e tantas outras aí que já garantem direito ao acesso à escola para toda criança no país.
também o site aqui do Avante, que é a instituição representada aqui no estúdio pela Maria Tereza. Eu queria falar mais uma referência para a nossa audiência. O MEC tem na sua página as publicações da educação infantil e tem uma publicação que eu acho que é pouco manuseada, que eu acho que é muito importante, chama-se Dúvidas Frequentes sobre a Educação Infantil. Esse documento tem 25 páginas, ele foi elaborado por meio de perguntas e a primeira pergunta é o que é educação infantil no Brasil e vai seguindo, dando todos os marcos legais, todas as documentações, legislações, orientações. Ele é um documento que foi, acho que de 2010, não, ele é 2013, ele é de 2013 e lá traz todos os esclarecimentos para pessoas profissionais, para pais, para as comunidades em geral. Muito bem, eu então acho que é o uma site dica do bem MEC boa. e o Ministério da Educação você acessa aí, a gente tem o portal geral aqui também para você pode a partir dali buscar esse documento que a Eliana mencionou. Tempo estourado, Eliana e Maria Tereza, muito obrigado, um prazer conversar com vocês. Igualmente, muito Valeu. obrigada. Um prazer sentar com a Maria Tereza também. Então, bom, reencontro das amigas aqui no estúdio do Conexão. Isso. Bom, você em casa, obrigado pela companhia de sempre. Não esqueça, vamos ao ar de segunda a sexta na tela do Futura na TV ou a qualquer hora do dia e da noite no nosso site, todos os episódios no endereço aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.